Fala galera, beleza? Agora nós vamos falar, né, agora que nós já sabemos identificar a voz verbal, né, que é muito importante para identificar o sujeito, vamos ver as classificações do sujeito, ok? Primeiramente vamos ver as classificações determinadas, ou seja, aquelas que vão estar escritas ali, tá? Expostas, explícitas, ok? Então galera, sempre que você for identificar a classificação do sujeito, por favor, primeiro identifique a voz verbal. Primeiramente identifique a voz verbal, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, sujeito simples, diferente do sujeito composto. Qual a diferença? Sujeito simples é um núcleo. Ok? Composto, dois núcleos ou mais núcleos. Ok? Professor, o que é núcleo? O núcleo, galera, nada mais é que um substantivo, ok? Não preposicionado, sem preposição. Não preposicionado, ok? Toma cuidado com as palavras substantivadas, tá? Lembra? O artigo ele tem poder para substantivar uma palavra, logo ela vai virar substantivo. O núcleo, galera, é o substantivo, só que esse substantivo, para ser núcleo, ele não pode estar preposicionado. Não pode haver uma preposição antes dele, ok? Tá? E aí, não confunda a questão de simples como singular e composto como plural. Isso está errado. É a questão do núcleo. Um núcleo, sujeito simples. Dois núcleos ou mais, sujeito composto. Tá? Então vamos aqui, ó. A rua estava deserta. Identifico o meu verbo, primeiro passo. Não pode ser voz passiva analítica, porque não é locução verbal. Não pode ser voz passiva. Desculpa, não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Não pode ser voz passiva sintética, porque não tem a partícula C. Não pode ser voz reflexiva, porque não tem ideia de reflexividade. Logo é o que? Voz ativa. Voz ativa, o sujeito pratica a ação. A rua. O meu sujeito é esse. Quem é o núcleo aqui? Bom, o núcleo é o substantivo sem preposição, não preposicionado. Então, meu núcleo, ó, é rua. Eu tenho quantos núcleos? Um só. Então, se eu tenho um núcleo, é sujeito simples. Ok? Sujeito simples. Próximo. Os meninos estão gripados. Verbo estar. Aí você analisa. Voz verbal. Não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução. Tá? Gripados não é verbo. Ok? Toma cuidado com isso, para você não confundir. Não pode ser voz passiva sintética, não tem partícula C. Não pode ser voz reflexiva, porque não tem ideia de reflexividade. Só sobrou o quê? Voz ativa. Voz ativa, o sujeito pratica ação. Quem praticou a ação? Quem está gripado? Ou, né, fala-se algo sobre ele, né? Neste caso, estou falando algo sobre o meu sujeito. Então, ó, os meninos. Ok? Aqui faltou essa. Os meninos. Quantos núcleos eu tenho? Núcleo é sujeito não preposicionado. Então, é meninos. Esse é o meu núcleo. Quantos núcleos eu tenho? Um só. Sujeito simples. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Estava no plural e era um sujeito simples. Outra coisa importante que eu tenho que falar para vocês, né? Que o sujeito, galera, uma coisa importante do sujeito, ele também não pode ser preposicionado. Não é preposicionado, tá? Não pode haver preposição antes do sujeito. Toma cuidado, tá? Toma cuidado com isso. O sujeito não pode ser preposicionado. Vamos lá. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Verbo ser, né? Verbo ser. Não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Não pode ser voz passiva sintética, porque não tem a partícula C. E não pode ser voz reflexiva, porque não tem uma ideia de reflexibilidade. Então, ó, sujeito pratica ação. Quem é meu sujeito? Natação e tênis. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Ok? Estou falando algo sobre o meu sujeito. Quantos núcleos eu tenho ali? Substantivo não preposicionado, substantivo não preposicionado. O E não é preposição, tá? O E é conjunção, tá? Toma cuidado. Então, dois núcleos. Sujeito composto. Lembrando que esse sujeito composto, dois ou mais núcleos. O lápis e os cadernos foram comprados pelos estudantes. Verbo. Foram comprados, correto? Aqui eu tenho uma locução verbal. Verbo ser mais particípio. Verbo ser mais particípio é característica de qual voz? Isso aí. Voz passiva analítica.
na voz passiva analítica, o sujeito sofre a ação. Quem está sofrendo a ação? Quem foi comprado? O lápis e os cadernos. Esse aqui é o meu sujeito. Ok? E aí, quantos núcleos eu tenho aqui? Lápis, substantivo não preposicionado, e cadernos, substantivo não preposicionado. Então, 2 núcleos, sujeito composto. Uma dúvida que você não pode ter é achar que pelos estudantes é sujeito. Jamais. Porque você sabe que é o agente da passiva, né? E sujeito não é preposicionado. Pelos, há uma preposição aqui dentro. Pelos é a junção da preposição por mais o artigo os. Então, ó, estaria não pode ser sujeito. Sujeito não é preposicionado, ok? E a última para fechar, ó, vende-se casas e apartamentos. Verbo. Vender. Tenho aqui, ó, a partícula C. Bom, partícula C. Alguém vende alguma coisa. Você quer verbo transitivo direto. Show. Eu sei quem está praticando a ação? Não. Então, o que? Voz passiva sintética. Ok? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Quem está sofrendo a ação de ser vendido? Casas e apartamentos. Então, ó, sujeito. Ok? Quantos núcleos? Substantivo não preposicionado e substantivo não preposicionado. Então, tem o quê? 2 núcleos. Sujeito composto. Ok? Sujeito composto. Eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Enquanto eu apago aqui, você vai copiando aí. Um exemplo aqui, para mostrar para você essa questão do núcleo, do substantivo não preposicionado. Ok? Para deixar mais claro ainda para você. Olha só, o seguinte aqui, ó. A casa de Maria está suja. Ok? Está suja. Vamos lá, analisa aqui comigo. Verbo estar, né? Não pode ser voz passiva analítica, porque não tem locução verbal. Não pode ser voz passiva sintética, porque não há a partícula C. E não pode ser voz passiva não pode ser voz reflexiva, porque eu nem tenho um pronome reflexivo e nem tenho uma ideia de reflexividade. Então, o que? Voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica ação ou eu falo algo sobre ele. Eu estou falando algo sobre o meu sujeito, que é a casa de Maria. Show de bola. Meu sujeito. Quantos núcleos eu tenho ali? Opa, núcleo é substantivo, não preposicionado. Aqui deu uma apagada, né? Não preposicionado. Quantos substantivos eu tenho no meu sujeito? 2 substantivos. É sujeito composto? Não, porque o núcleo não basta ser substantivo, ele não pode ser preposicionado. Casa é o meu núcleo. Por que Maria não pode ser núcleo? Porque eu estou preposicionado. Maria é substantivo? Com certeza. Mas está preposicionado, por isso que eu não posso contar como o núcleo. Só casa. Casa é substantivo e não está preposicionado. Aí sim, eu tenho um núcleo só. Sujeito simples. Ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Toma cuidado com essa questão do preposicionado. Tá bom, galera? Daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Valeu! Fala, galera, beleza? Próximo tópico aqui, esclarecer uma coisa sobre o núcleo do sujeito, tá? Vimos que o núcleo do sujeito é um substantivo não preposicionado. Show de bola, não teve. Só que muita gente esquece uma coisa, do pronome. Por quê? O pronome ele é utilizado no lugar, pode ser utilizado no lugar de quem? Do substantivo. Então, quando estiver no pronome, no sujeito, você tem que saber que ele está ocupando o lugar de um substantivo. Por exemplo aqui, ó, estudamos muito. Aqui, ó, estou na voz ativa, ok? Voz ativa. Verbo estudar. Quem pratica a ação é o sujeito, eu e ela. Show. Quantos núcleos eu tenho aqui? 2 núcleos. Eu e ela, ok? Por quê? Esses pronomes estão no lugar de substantivos. O pronome ele serve, uma das funções dele é para substituir o substantivo. Então, se eu colocar aqui, ó, João e Maria estudaram muito. No lugar do pronome, eu coloquei, né, o nome, ok? Então, toma cuidado. O pronome também pode ser considerado núcleo. Por quê? Ele substitui um nome, ok? Para não ficar vendo repetições, né? Causar um erro de coesão. Então, aqui, ó, eu e ela. Eu e Maria estudamos muito. Ela está no lugar de Maria.
então vai ser sim considerado um núcleo. 2 núcleos, sujeito composto. Ok? Sujeito composto. Então vamos seguindo. Vamos falar agora do sujeito implícito. Sujeito implícito, galera, mais comumente nas provas unitárias, né, ele pode ser chamado de oculto, né? É o mais comum, mas também pode ser desinencial, oculto, implícito, elíptico, né? Porque a elipse é quando você oculta um termo que não faz falta ao seu contexto, tá? Então aqui, ó, dispensamos todos os funcionários, João e Maria acordaram e foram à escola. Como é que eu vou identificar que é sujeito implícito? Eu vou olhar para o verbo e o sujeito ele não vai estar ali com o verbo. Mas eu vou conseguir identificar quem é o sujeito ou através da desinência do verbo ou através do meu contexto. Vamos ao primeiro exemplo aqui, ó. Dispensamos todos os funcionários. Verbo, dispensar. Eu sei quem dispensou? Sei. Nós. É um pronome no lugar do substantivo. Nós. Nós quem? Eu, Caio e Jorge. O nós está substituindo esses substantivos. Eu, né, Newton, Caio e Jorge, né? Então, como é que eu sei que é nós? Pela desinência do verbo, ok? Não estava escrito, mas eu consegui identificar o meu sujeito, ok? Ele só estava oculto, implícito, ok? Eu consegui identificar pela desinência, tá? João e Maria acordaram e foram à escola. Eu tenho 2 verbos, acordar e ir. Show? Bom, acordaram, né? O João e Maria, né? Eu sei que é uma voz ativa, né? Tá aqui tranquilo, né? Sujeito composto, né? 2 núcleos não preposicionados, ok? 2 núcleos. Só que aí, né? Se fosse um texto mais grande, aqui é um texto menor, então fica mais fácil de você identificar, ok? E foram à escola. Quem é o sujeito desse cara? Foram. Quem é o sujeito? Tá escrito aqui do ladinho dele? Não tá. Não está escrito. Mas eu consigo identificar pelo contexto? Consigo. João e Maria. Só que está o quê? Para esse verbo, o sujeito está o quê? Oculto. O sujeito para esse verbo está oculto. Eu sei que, implicitamente, é João e Maria. Só que está o quê? Para este verbo oculto. Então, se fosse numa questão, você iria falar o sujeito do verbo acordar é um sujeito composto, determinado, composto. O sujeito do verbo ir é um sujeito determinado, oculto ou implícito, como você preferir. Por quê? Na oração em que ele está, não está escrito ali. Eu consegui identificar o sujeito por onde? Pelo contexto, ok? Não me faltou nenhuma informação, eu consegui identificar quem foram à escola, pelo contexto que eu consegui identificar. Ou seja, o sujeito implícito, ou você identifica pela desinência do verbo, ok? Ou você identifica pelo contexto. Toma cuidado, né, que foi o caso que eu usei aqui, com a terceira pessoa do plural, com as terceiras pessoas em geral, ok? Com as terceiras pessoas. Por quê? Toma cuidado com esses caras. Por quê? Quando eu falo, eles foram à escola, somente isso. Eles foram à escola. Eu não sei quem são eles. Quem são eles? Eu não sei. Aí já deixa de ser um substantivo oculto, um sujeito oculto, e passa a ser um sujeito indeterminado. Que aí nós vamos ver as regras do sujeito indeterminado. Então toma cuidado com eles. O eles, ele só vai se encaixar em sujeito oculto quando você conseguir determinar quem são ele ou eles pelo contexto. Ok? As outras pessoas estão tranquilas. Eu, tu, nós, vós, tranquilo. Você identifica ali, é aquilo ali mesmo, tá? Toma cuidado com as terceiras pessoas. Por quê? Para ser sujeito oculto ou implícito tem que estar definido pelo seu contexto. Tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto pro próximo tópico. Valeu!